Já de volta aqui com o TV Mar News, e você sabia que agora você pode chamar o 99 pelo seu WhatsApp? Pois é, olha só que maravilha, você pede um 99 direto do seu WhatsApp como se estivesse conversando com um amigo. É só mandar um oi para este número e já aparecem as orientações para informar a origem e o destino da sua corrida. Depois é só confirmar as informações, o valor da corrida e o método de pagamento em dinheiro e aguardar então o motorista. A 99 é a primeira e única empresa de modalidade a oferecer este serviço. Chamando o 99 pelo WhatsApp, você tem a mesma segurança de sempre e o cuidado que só a 99 tem. O número, anota aí, é DDD 11 99797 9090. Repetindo então para você. DDD 11 9797 9090. Anotou? Se cuida, vai de 99, é simples, prático e econômico. Mais uma vez, DDD 11 99797 9090. E a gente segue falando aí sobre locomoção. Ficou muito mais caro agora para quem tem carro, para conseguir manter então o carro. Pois é que os combustíveis têm crescido, o valor da gasolina tem crescido e aqui no nosso estado, aqui em Alagoas, a gente tem o valor mais caro da gasolina do Nordeste. Quem traz informações para a gente explicando o porquê disso é Viderlan Araújo. 2021 começou com mudanças no preço, no valor do litro do combustível e isso acaba implicando também alterações e mais impostos e naturalmente mais gastos. Temos que controlar nosso bolso. Mas vamos saber quais as razões para esse aumento, já que Alagoas é reconhecida como o estado que tem um dos maiores preços de combustível por litro, exatamente no Nordeste. A Luciana Caetano está aqui com a gente, ela que é economista, vai nos explicar. Luciana, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco. Explica para a gente qual a razão desse preço, dessa alteração do valor do litro do combustível nas bombas. Bom dia. Bom dia. É preciso a gente compreender como se dá a composição do preço dos combustíveis. Desde 2016 que a gente tem uma nova política de preço em que os combustíveis são influenciados pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional e pela taxa de câmbio. A taxa de câmbio tem subido muito nos últimos meses, mas além disso a gente tem que compreender a composição para os postos de gasolina, que é o custo operacional, que inclui custo de transporte e que vai ter uma variação a depender do estado e do ponto de distribuição. Segundo, o ICMS, que varia de 25% a 34%, e aí você vai ter algumas variações entre os estados, e a margem de lucro. Essa margem de lucro vai ser muito influenciada pela oferta e demanda, tanto é que em períodos em que você tem uma demanda muito baixa, eles tendem a abaixar mais esse preço. Como a gente tem agora um movimento de retomada do crescimento e, consequentemente, uma maior demanda do consumo dos combustíveis, os preços aproveitam para compensar as perdas que foram acumuladas ao longo de 2020. Ou seja, as margens de lucro caíram muito em 2020 em função da queda da demanda e agora com o movimento de recuperação da economia, mesmo que muito timidamente, eles aproveitam a oportunidade para recuperar, elevando, portanto, suas margens de lucro. Então, esse talvez seja o principal elemento, um aumento de demanda e, consequentemente, a oportunidade de recomposição da margem de lucro dos postos de gasolina. Agora, para quem ainda não sabe, Luciana, a grande pergunta é a seguinte: nós somos produtores também aqui de álcool. E por que nós temos a gasolina mais cara do Nordeste nesse caso? Isso vai depender muito da capacidade de organização do cartel desse setor. Esse setor é um setor extremamente cartelizado, extremamente organizado, que tem um poder de força, de barganha muito grande junto também ao Estado. É um setor em que você não tem um controle de preço, embora você tenha uma agência nacional. Portanto, os preços são praticados ao bel prazer dos oligopolistas que dominam esse mercado. Agora a pergunta: como fazer a conta e saber se é mais vantajoso o álcool ou a gasolina, Luciano? Pois é, como o rendimento do álcool é 30% abaixo do rendimento da gasolina, quando o preço do álcool ele estiver abaixo de 70% do preço da gasolina, vale a pena você abastecer com álcool. De 70 por cima para mais, não é interessante você abastecer com álcool, porque o rendimento é muito baixo e aí não compensa.
trazendo um exemplo claro, se a gasolina estiver custando R$ 5, por exemplo, o álcool deve estar custando aproximadamente quanto? R$ 3,50 seria para ficar elas por elas, né? Entendi. Acima disso, você já tem uma desvantagem no abastecimento do carro com álcool, porque o rendimento é menor e aí não compensa. Que dica você deixa para os nossos telespectadores e internautas sobre economia, para que nós possamos economizar na hora de fazer o abastecimento do nosso veículo? O primeiro é tentar economizar o máximo possível, evitando viagens que não sejam absolutamente necessárias. E segundo, procurar no mesmo município postos que sejam confiáveis, mas que tenham preços menores, embora a diferença seja muito pequena. Você pega, por exemplo, Maceió, a depender do bairro, você vai ter uma diferença de preço que vai ser definida aí exatamente pela oferta e pela demanda. Ou seja, postos que têm uma movimentação muito grande tendem a ter preços mais elevados. Agora, é importante também ficar atento com postos que praticam preços muito baixos e que às vezes acaba dando problema e impondo ao consumidor um custo muito maior, que é de danos causados ao veículo. Essa alta é uma tendência nacional, Luciana? É uma tendência nacional e o governo federal não demonstra nenhuma intenção de aumentar, de ter controle sobre os preços. Isso ficou muito claro desde ali 2016 com a nova política de preços. E mesmo a gente tendo observado uma queda no preço do barril de petróleo, que hoje é pouco mais de 50% do que correspondia no governo Dilma, por exemplo. Ou seja, nós tivemos uma queda no preço do barril do petróleo, mas o preço da gasolina não baixou na mesma proporção, apesar de você ter tido uma elevação da taxa de câmbio, o que demonstra a força dos acionistas privados da Petrobras. Então é importante a gente compreender essa correlação de força entre o setor, os acionistas desse setor e toda a rede que compõe a produção e distribuição dos combustíveis e como o governo federal também se mostra favorável à classe empresarial no sentido de permitir a prática de margens de lucro muito elevadas em detrimento do consumidor e comprometendo inclusive o controle da inflação, que hoje não corresponde ao que as pessoas sentem no bolso. A cesta básica subiu mais de 20% em 2020 e a inflação registrada foi de pouco mais de 4%. Pois é, são números que a economista Luciana Caetano está apresentando para a gente para trazer explicações, razões para o aumento do preço do litro do combustível nas bombas dos postos aqui em Alagoas e que trouxe uma certa surpresa para os consumidores já na virada do ano, já no início de 2021, fazendo, é claro, um parâmetro dessas dicas que a Luciana colocou, principalmente nos cálculos, quando é mais viável você colocar gasolina ou álcool, tendo todos esses parâmetros aí bem anotados e muito bem calculados para no final das contas você fazer e continuar mantendo qualquer base de economia dentro dos seus vencimentos. Com imagens de Márcio Andrei, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET. E a gente aqui já na reta final do nosso programa vai passando para vocês o boletim da Covid-19 aqui no nosso estado e no nosso país. A gente olha aqui na sua telinha também, aparecendo aí. A gente tem aqui o boletim atualizado com a data de ontem, na verdade, né, aqui do Brasil. Até ontem, os casos confirmados são 8.131.612, casos recuperados 7.207.483, novos casos no país 25.822, novos óbitos 480 pessoas morreram por conta da Covid-19 em 24 horas, né, no intervalo de 24 horas. E óbitos confirmados, a gente tem aqui num total de 203.580 vidas perdidas por conta da Covid-19 em todo o país. E a gente mostra agora a próxima imagem, mostrando a situação do estado de Alagoas, para que a gente possa entender também como é que está a situação da Covid-19 aqui no nosso estado. Gente, a gente coloca aqui atualizado com a data de ontem, porque ainda as secretarias de Estado vão fazer a atualização a partir mais ou menos das 5 horas da tarde é que sai a atualização. Então, a gente coloca
até agora os dados que a gente tem, né? Aqui no estado de Alagoas são 108.820 casos confirmados da Covid-19. Nós já temos aí um saldo, graças a Deus, de 103.446 casos recuperados. Novos casos aqui no nosso estado em 24 horas, 278 novos casos, um número já que começa já a alertar a gente, né? E nós temos aqui, infelizmente, já um número de 8 novos óbitos em 24 horas e um total de 2.569 vidas perdidas para a Covid-19. O que vale aqui a gente ressaltar, nesse caso de novos óbitos, a gente estava vindo ultimamente com a média entre 3 a 5 óbitos por dia. E a gente já está aqui no segundo dia consecutivo de 8 óbitos, ou seja, numa média. A gente, infelizmente, vem subindo essa média, né? E aí, para a gente entender como que está a situação do amparo a essas pessoas com vítimas da Covid-19, a gente lê agora como é que está a situação dos leitos aqui no estado de Alagoas. Nós temos um total de leitos de 43% de ocupação por conta da Covid-19, 56% das nossas UTIs estão ocupadas com casos de Covid-19, 39% dos leitos para quadros clínicos estão ocupadas e a gente tem aí UTI intermediária de 15% de ocupação. Esses são os dados da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Alagoas, que a gente vai passando para você diariamente essa situação, tanto para que você possa aí se precaver e pedir para que os outros ao seu redor também possam se precaver, tá bom? A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã e a gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá! Menino,